Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abram as suas Bíblias na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Nós vamos iniciar hoje uma sequência de mensagens nas epístolas de João, na primeira, segunda e terceira epístola. E hoje eu estarei compartilhando com vocês algumas questões introdutórias a essa carta. E em específico estarei falando do versículo 1 ao versículo 4 da primeira epístola, no capítulo 1. Eu não vou falar muito sobre o contexto histórico, porque eu vou deixar também para os meus irmãos que vão me suceder também poder ter abordar alguns temas históricos que faziam parte do contexto da época em que o apóstolo João escreve essas epístolas e que claramente ele combate na igreja ou para as igrejas para as quais ele escreve essas epístolas, essas cartas. Então, abrindo a Bíblia no primeiro capítulo da primeira epístola, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Meus irmãos, antes de adentrarmos nesse trecho, é importante nós termos algumas coisas em mente. Eu acredito, Nancy Pierce, em seu livro sobre a verdade absoluta, ela trouxe um enunciado que se expressa, e eu parafraseio, da seguinte forma: o grande problema da interpretação bíblica é o pecador que a interpreta. O grande problema da interpretação bíblica é o pecador que a interpreta. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós temos um conjunto de livros. São diversos livros. E não é incomum, e você sabe disso, que muitas religiões surgiram, muitas denominações surgiram e surgirão a partir da Bíblia. E nós ficamos, às vezes, aqueles que são leigos, ficam com essa pergunta: em quem eu devo acreditar? Qual é a interpretação correta? Irmãos, eu solucionei esse problema da seguinte forma: eu compreendo que todos os livros da Bíblia aqui possuem uma única interpretação. Uma única interpretação. Vou exemplificar. Nós estamos diante de uma carta. Alguém escreveu isso.
Se foi João, eu não sei. Digo que sei, estou só conjecturando. Se foi João, se foi Francisco, se foi Tiago, eu não sei, pelo menos a priori. Mas, se está escrito, qual é a conclusão lógica? Que alguém escreveu. Porque nós sabemos que, humanamente, nenhum papel aparece com letras escritas e com ideias e pensamentos ali colocados sem que alguém não o faça, né? Se olharmos para a natureza, é impossível não olharmos toda essa produção textual da humanidade e não pensar que alguém colocou essas letras e essas ideias ali. Então, quando você olha para o texto sagrado, alguém escreveu aquilo, olhando em específico para a carta de João. Alguém escreveu isso. Como é que eu lido com isso? Primeiro, eu pergunto, quem escreveu? Eu preciso saber quem foi que escreveu. Depois eu pergunto, quando ele escreveu isso? Quando? Qual época? Às vezes eu chego em casa e a Werli está assistindo um filme e eu olho para a imagem do filme e percebo que não é um filme que está sendo, ou que aquela história do filme não é uma história atual. Aí eu falo, amor, quando foi que esse filme se passou? E ela fica chateada. Eu digo, você quer saber quando o filme se passou? É, porque as pessoas, os carros, né? Parece que isso é dos anos 40, anos 60, é isso que eu quero saber. Então eu pergunto, quando você escreveu isso? Quando essa pessoa escreveu isso? Depois que eu pergunto quando, para quem ele escreveu isso? Então são perguntas básicas para responder a primeira pergunta, em quem eu acredito? Diante de tantas interpretações, em quem eu devo acreditar? Diante de tantas informações, quem é que está falando a verdade? Essas perguntas que eu acabei de fazer, quem, quando, para quem, começa a trazer na gente uma consolidação para a gente afirmar com certeza quem era o autor e qual era a finalidade que ele estava escrevendo aquilo. E outra coisa importante é você ter um pressuposto sobre aquilo que está escrito. Qual é o pressuposto? Toda carta bíblica, todo livro bíblico, ele tem uma única interpretação. Uma única interpretação. Aí você fala, pastor, como é isso? Não, eu acredito que tem várias. Vou lhe explicar. Quando João escreveu essa epístola, ele tinha um motivo, não tinha um motivo? Esse motivo mudou com o tempo? Vou explicar com mais detalhe. Imagine que eu, 2001, 2002, conheço a Werli no seminário e então me enamoro por ela. E eu escrevo uma carta de amor para ela. Escrevo e cito fatos daquela época. Cito que o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo em 2002, só que eu era muito mais feliz se ela me desse bola do que fiquei feliz com o Brasil sendo campeão do mundo em 2002. E eu fui contando histórias e entreguei a carta para ela. Ela morreu, eu morri, passaram-se 100, 200 anos e você está lá no interior de São Paulo, escavando umas ruínas de um terreno que você comprou para construir um grande empreendimento, e você, quando dá a primeira enxadada, bate em cima de um objeto, de uma caixinha de madeira. Quando você abre essa caixinha de madeira, tem uma carta ali dentro. E quando você abre a carta, tem lá um tal de Alexandre escrevendo para uma tal de Werli e falando várias palavras de amor e de romance. Eu lhe pergunto, aquela carta, ela mudou o sentido dela? Você pode dar a interpretação que você quiser,
Mas ela mudou a interpretação correta e o sentido original? Ela não mudou. E como é que você vai entender e saber quem foi Alexandre, quem foi o Erli, e que Copa do Mundo foi essa que o Alexandre se referiu na carta? Como? Fazendo essas perguntas. Quem foi Alexandre? Quando ele escreveu isso? Qual era o contexto histórico? Qual era a época? Por que ele disse o que disse? Assim, você se cerca de informações para chegar a um terceiro passo. Primeiro passo, você tem que saber que a Bíblia só tem uma interpretação e que a falha na interpretação está no pecado das pessoas que a interpretam. Você precisa fazer perguntas àquele texto e, por fim, depois que você fizer perguntas e que você descobrir todas essas respostas, quem foi, quando foi, para quem foi, você vai chegar, você vai se cercar de informações que vai proporcionar a você a dar ou a se aproximar da interpretação mais correta daquele texto. E essa é a sua finalidade como servo de Deus. Servo de Deus a quem Deus legou a sua revelação especial. Essa é a minha responsabilidade enquanto servo de Deus. Ler a Bíblia, fazer essas perguntas à Bíblia e interpretá-la, ou chegar na interpretação mais próxima daquilo que o autor queria transmitir. Essa é a nossa missão enquanto crentes, enquanto aqueles que confiam nas Sagradas Escrituras. E aí, nesse tempo, é importante você ler o livro, essas cartas de João, é importante você ler essas epístolas de João, é importante você se ambientar com esse universo. E essa é a nossa proposta, que você possa fazer a interpretação mais próxima daquilo que João, quando escreveu, queria transmitir. Depois disso, vem a aplicação. Aí a aplicação é multiforme. Cada um vai aplicar aquilo que aprende, ou aquela interpretação da Bíblia a situações diferentes. A gente pode pegar a Bíblia, aplicar numa direção, pegar aquela verdade e aplicar em outra direção. A aplicação são várias, mas a interpretação é só uma. E a nossa missão é sempre nos aproximar daquilo que realmente aquele escritor queria dizer com aquilo que ele deixou registrado. Acima de tudo, sabemos que não é um livro, um mero livro de histórias de amor de dois casais. Sabemos que é um livro inspirado por Deus e que Deus permitiu que esse livro fosse escrito para a nossa instrução, para o nosso crescimento. E caminhando nessa direção, primeiro a gente precisa saber quem foi João. Quem é esse João? Se você ler, pega a sua Bíblia, por favor, folheie até a segunda epístola de João, olhe o primeiro versículo. Você vai ver que no primeiro versículo está escrito assim: o presbítero. Não é isso? E se você ver também, folheie a página de novo, você vai ver a terceira epístola de João. No primeiro versículo está o presbítero ao amado Gaio. Então você observa que já no primeiro versículo da primeira epístola de João, não há a apresentação do autor. Essa carta aqui, ela é conhecida dentro do estudo teológico como uma carta anônima, que não tem o autor. Mas os estudiosos da igreja apontaram que o autor é o evangelista João, que é o mesmo autor do Evangelho de João, autor do livro do Apocalipse. A grande maioria atribui ao presbítero, ao pastor, ao apóstolo João, que fora discípulo de Jesus, como sendo o autor desta epístola, por vários elementos internos dessa carta. Vários elementos internos desta carta, desta epístola, apontam para o evangelista João como sendo o autor. E ao longo da exposição desses livros, nós vamos aprender. Então, quem foi João? Quem foi João? Provavelmente ele deve ter nascido em Betsaida. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 44.
Provavelmente João nasceu em Betsaida. Eu vou pedir a ajuda do nosso irmão da projeção. O que diz o texto de João 1,44? Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Próximo versículo. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Até aí. Betsaida é uma região da Galileia. Nós falamos anteriormente aqui, quando pregávamos sobre os milagres de Jesus, explicamos sobre essa região da Galileia. A Betsaida era uma cidade na região da Galileia. Então João, o autor dessa carta, ele era também um galileu. Quem era seu pai? Seu pai era Zebedeu e sua mãe se chamava Salomé. Tudo indica que João vinha de uma família que tinha condições financeiras, que eram pessoas com posses. Por que isso, pastor? Porque eles tinham servos. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 20. Marcos, capítulo 1, versículo 20. E logo os chamou, deixando eles num barco a seu pai Zebedeu, com os empregados. Seguiram após Jesus. Há muito tempo fizeram um achado arqueológico numa residência onde provavelmente era a casa de Pedro, e nós sabemos que Jesus, ele ocupou um outro imóvel que ficava em um terreno onde Pedro morava, provavelmente sua família também, porque ali Jesus havia curado a enfermidade da sogra de Pedro. E essa descoberta arqueológica encontrou em um galpão ou em um imóvel maior um teor muito alto de sódio. Então, os arqueólogos que fizeram essa descoberta, eles chegaram à conclusão que ali era o local onde Pedro e sua família salgavam os peixes que eles pescavam e distribuíam por toda a região da Galileia, Judéia, Samaria, quiçá até os confins da terra. Então, esses arqueólogos até criam uma planta, uma pequena casa onde Pedro morava, uma pequena casa onde Jesus fixou residência, outras moradias das famílias, dos parentes de Pedro, seu irmão André, e um galpão maior, provavelmente, onde eles salgavam os peixes e usavam para exportar por toda a sua região naquele tempo. E João não era diferente. A família de João provavelmente também pescava e distribuíam peixe salgado por toda a região. É por isso que a gente entende quando os discípulos perguntaram: Jesus, nós deixamos tudo o que tínhamos. Se ele fosse paupérrimo, né? Se fosse muito pobre, não tivesse um pau para dar numa gata, ia dizer: Jesus, nós deixamos tudo o que tinha. Mas rapaz, você não tinha nada, meu amigo, né? Eles não, eles deixaram toda uma história familiar. E a gente tem que voltar e nos esforçar, nesse processo de estudo da Bíblia, de pensarmos como era a vida naquele tempo. Como era a relação dos filhos com os pais. O processo de transferência da profissão para os filhos, né? Você não tinha uma escola profissionalizante. Geralmente os filhos seguiam aquilo que os pais faziam, com raras exceções. Aqueles jovens fortes eram chamados para compor o exército do imperador ou do rei, enfim, mas a grande maioria seguia as orientações do pai, maciçamente. Então, eles tinham uma certa posse, porque eles tinham até empregados, e quando Jesus chama, eles deixam seu pai, Zebedeu, com os empregados e seguem Jesus. A família de João era uma família não sem importância, sem relevância. Do contrário, era uma família que tinha uma relevância. Inclusive, o sumo sacerdote conhecia
a família de João, como você pode perceber depois, que está registrado ali no Evangelho de João, no capítulo 18. João, ele tinha um irmão chamado Tiago, que também se tornou apóstolo de Cristo. Todavia, João não frequentou a escola rabínica. Olha, gente, a gente comumente ouve que os discípulos de Jesus eram todos analfabetos. Vocês já ouviram isso, né? Isso é um equívoco, né? Essa ideia de analfabetismo. Por quê? Porque o princípio em Israel era ensinar o filho a ler a Torá, a conhecer a lei de Deus. Então, o princípio israelita sempre foi ensinar a lei de Deus, e para ensinar a lei de Deus, a criança precisava aprender a ler e conhecer o hebraico, no caso, falando necessariamente da Torá. Eles não tinham feito equivalente ao nosso ensino superior, mas eles tinham conhecimento, eles tinham estudo. Não era à toa que eles tinham posses e sabiam gerenciar pessoas, administrar pessoas. Lá em Atos 4,13 tem aquele episódio em que os fariseus ficam admirados com a pregação de Pedro e de João, dizendo assim: eles não são iletrados, né? eles não são acadêmicos, e falam com uma autoridade, e isso chama a atenção daqueles fariseus. Irmãos, os galileus, eles tinham a fama de serem pessoas arretadas, né? Quando você está no Sudeste, lá no Sudeste tem uma expressão: aquela ali é uma mulher paraibana. Conhece essa expressão, né? A mulher paraibana é uma mulher macho, sim senhor. Ou seja, mulher forte, mulher que enfrenta, né? Então lá no Sudeste existe essa nomenclatura. Os galileus também eram tratados assim, como pessoas de sangue no olho, pessoas braba, né? E então, não era à toa que Tiago e João eram chamados de filhos do trovão. Filhos do trovão. E eram pessoas esquentadas, pessoas de sangue no olho, né? Isso era uma conduta comum dos galileus. Pedro também tinha sangue no olho, enfim. E João, em diversos registros na Bíblia, ele havia demonstrado uma certa intolerância. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, versículo 38. Marcos 9, 38. O que diz? Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. João, em dois momentos, há dois registros, tanto em Marcos, que é esse registro, e Lucas, que eles dizem para Jesus que eles impediram algumas pessoas que estavam expulsando demônio em nome de Jesus, mas não eram dos seguidores de Jesus. E aí Jesus diz aquela célere frase, né? Quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Não faça isso. Então ele demonstrava esse caráter intolerante. E não só isso, ele tinha um caráter vingativo também. Lucas 9, 54. Está registrado quando o próprio João pergunta para Jesus se ele podia pedir que o fogo caísse do céu para consumir. Olha só, vendo isto, os discípulos Tiago e João, os dois irmãos, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esse povo aí? Então, isso revela esse caráter vingativo, né? E não só isso, eles queriam ocupar uma posição de proeminência no reino de Jesus. Eles queriam ocupar uma posição de proeminência. Vamos olhar aí Marcos 20 e 20, o que diz? Marcos 20 e 20.
Marcos 20, 20. Travou o computador. Desculpa, travou foi meu cérebro. Mateus 20, 20. Fiz um T aqui parecendo com um C. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e o adorando pediu um favor. A mãe dele chegou para Jesus e pediu um favor para Jesus. Perguntou-lhe ela, Jesus perguntou, o que você quer? Ela respondeu o quê? Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só, né? Isso era nepotismo, não era não? Eu quero uma vaga, quero um cargo aí no teu reino. Quando você estabelecer teu reino, quero 2 cargos. Um para o meu filho mais velho e outro para o mais novo. Os 2 vão sentar do seu lado. Braço direito e braço esquerdo. E aí o que acontece? Nós vemos o registro de João, ali no final dos evangelhos, juntamente com Maria, as mulheres. Jesus, antes de dar o seu último suspiro, olhou para João e para Maria e diz, mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí a sua mãe. E João, meio que depois desses fatos, ele some do cenário. Depois do Pentecostes, ele some do cenário. Quando Paulo esteve em Jerusalém, Paulo não viu João lá. Quando Paulo visitou a cidade pela primeira vez, a cidade de Jerusalém, Paulo registra isso em Gálatas, né? Só que mais tarde ele é reconhecido não só por escritores históricos como Justino Mártir, Irineu, Polícrates, esses e tantos outros escritores da igreja do segundo século, reconhecem que João havia fixado sua residência na Ásia Menor, em específico na cidade de Éfeso. E ali ele desenvolveu o seu ministério, principalmente depois que ele sai da prisão, porque João ele foi exilado na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho, e é na ilha de Patmos que ele tem aquela visão sobre o final dos tempos, e do qual ele escreve o livro do Apocalipse, e depois que ele é liberado, ele termina a sua vida ali na região de Éfeso. Éfeso, uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo. Éfeso era uma cidade muito importante, era a capital de Roma, na Ásia Menor. Ali em Éfeso tinha um templo destinado à deusa Diana. A deusa Diana. Dizem as más línguas que o culto a Maria surgiu com uma manobra do imperador em abrandar a raiva dos efésios que estavam perdendo ali o seu público, a adoração à deusa Diana. Então, houve uma mudança, né? Tiraram Diana e colocaram Maria. Dizem as más línguas da história, né? Não sei se isso se conforma, se é a verdade mesmo. Mas podemos estudar isso depois de outra oportunidade, tá? Então, a Diana era a deusa de todos os asiáticos menores, todos da Ásia Menor. Inclusive, Paulo foi acusado de querer acabar com os ourives, né? Os ourives que fabricavam os nichos da deusa Diana, e que isso ia trazer um grande prejuízo financeiro para aqueles ourives. E o primeiro sindicato a se reunir contra a pregação do Evangelho foi o sindicato dos ourives que faziam as estatuetas da deusa Diana. Meus irmãos, esse é João. E por que João está escrevendo essa carta? João, quando foi chamado por Jesus, provavelmente ele tinha 18 anos de idade, 17 anos. Ele era um jovem.
provavelmente o mais jovem dos apóstolos, e foi um dos últimos apóstolos que se tem notícia na história a morrer. Provavelmente morreu no ano 98, no ano 100, no ano 101 depois de Cristo. Naquele tempo, irmãos, o processo de medir o tempo era muito escasso, a gente não mensurava com tanta facilidade que temos hoje, né? Então João morre ali no final do primeiro século, ou no início do segundo século, no ano 100, 101, 102, mas morre já com a idade avançada e pastor da igreja em Éfeso. Ocorre o seguinte, que aquele grupo que João está pastoreando, ou é segunda, ou já é a terceira geração dos crentes que viram Jesus e que receberam os primeiros ensinamentos do colégio apostólico de Jerusalém. Então, a gente está falando numa expectativa de vida de 40 anos de idade. Nós estamos falando em um período em que os cristãos foram ferreamente perseguidos. Nós estamos falando em uma época que é pós-Nero, pós-Domiciano, que foram os grandes imperadores do primeiro século que devastaram o Império Antigo, buscando para matar e para fazer espetáculo os crentes, não é? Então, nós estamos falando de um contexto em que a igreja estava, aparentemente, nós vamos estudar isso, num declínio espiritual e abraçando ideias teológicas contrárias aos ensinos dos apóstolos, mas que estava surgindo dentro da própria igreja. Não eram pessoas que vinham de fora e que ensinavam doutrinas erradas. Eram crentes dentro da igreja que começaram a perder de vista a doutrina dos apóstolos e a ensinar outras doutrinas. E então, diante dessa realidade, João se vê na incumbência de ensinar a igreja de Éfeso e as igrejas menores, as igrejas da Ásia Menor, porque essa é uma carta que chamamos carta universal. Ela era para ser lida ali na igreja de Éfeso, mas também lida nas igrejas da Ásia Menor, ser distribuída, ser replicada a fins de ensinamento. E essa carta aqui, ela é uma carta diferente, a primeira epístola. Por quê? Porque ela é como um sermão poético de João. É como se João tivesse escrito essa carta como uma mensagem, como uma pregação. Diferente da segunda e terceira epístola, que veremos aí no futuro, o teor dessas duas outras epístolas. Mas aqui, nós estamos diante de uma carta pastoral. Estamos diante de um sermão de João, que ele direciona à igreja. E aí, irmãos, esse sermão, ele é atualíssimo. Vamos nos voltar para o texto que nós lemos? Vamos nos voltar aí para o texto que nós lemos. E aí nós vamos, depois desse apanhado histórico, vamos extrair aqui o que João quer falar nesses primeiros versículos. Então, esse prólogo, essa introdução desta perícope, desse pequeno trecho que a gente extrai, João vem trazer verdades fundamentais que fazem parte da igreja. Só nesses 4 versículos, ele apresenta aqui o fundamento teológico e o fundamento eclesiológico da igreja. Vejamos aqui. Ele começa o texto falando o quê? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ponto. Observe que agora João faz um link com o seu primeiro evangelho. Vamos lá no primeiro evangelho? Seu primeiro evangelho, digo, no evangelho de João, no capítulo 1. Como é que João começa o seu evangelho? Lá no capítulo 1, no versículo 1. Ele começa com a palavra no princípio. E ele começa
a sua primeira epístola, dizendo o que era desde o princípio. E ele começa o Evangelho de João, e ele continua: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele termina o versículo 1 dizendo, com respeito ao Verbo da vida. João está remetendo os seus leitores a ênfase que ele dá acerca da criação, acerca da eternidade de Jesus Cristo, acerca da divindade de Jesus Cristo. É importante, vocês depois vão perceber ao longo das pregações, porque uma das ideias que permeava a igreja nesse tempo era o gnosticismo. Dentre várias teorias presentes no gnosticismo, uma delas era que Jesus, ele não era Deus, ele era um espírito. É por isso que João fala aqui, que nossos olhos viram, nós contemplamos, e nós fizemos o quê? Com as nossas mãos nós apalpamos. Ele está dizendo, ele não era um espírito. Gente, para nós, hoje, isso não soa tão problemático. Mas isso lá no primeiro século, para um contexto de irmãos que se reuniam sem a Bíblia, porque vocês sabem, a Bíblia, do jeito que nós temos, se fechou no quarto século. Eles se reuniam pela fé, pela crença, naquilo que alguém, um presbítero, havia ensinado, a partir daquilo que eles haviam recebido, através da oralidade, do treinamento que os apóstolos davam aos presbíteros, e os presbíteros transmitiam isso à igreja. Mas, irmãos, isso era muito instável, porque eles não tinham algo concreto, eles não tinham um conjunto de livros. Então aquela igreja está decaindo a sua esperança e a sua expectativa no Cristo encarnado, e eles estão abraçando essa ideia de que não, realmente ele não se encarnou, ele era um espírito vivificado. E aí dessa ideia se desencadeia um monte de outras heresias. E João está dizendo, não. Desde o princípio o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E aí ele continua, olha aí, irmãos, para o versículo 2. E a vida se manifestou, e nós o temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. João está expressando aqui o primeiro desejo de alguém que realmente serve a Deus. João está nos ensinando aqui qual deve ser o seu coração e o meu coração acerca de Deus. É fazer com que o outro compreenda que Jesus é Deus. Sabe, nenhum pastor tem outra ganância, nenhum pastor tem outro auspício, nenhum pastor tem outro propósito de existência que não fazer com que as pessoas compreendam que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo, ele estava no princípio, no sentido de que ele é o Deus por quem tudo que existe foi criado. João, como pastor daquela igreja, ele está fazendo aquilo que é o desejo de todo crente verdadeiro em Cristo. Mostrar para as pessoas que Jesus é Deus, é a vida eterna, Ele é o Deus encarnado, Ele esteve entre nós, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está junto ao Pai e voltará para buscar a sua igreja. O que João está expressando aqui é o coração da pregação das boas novas. E era isso que aquela seita queria derrubar. Não, Jesus não é Deus, Jesus é inferior, Jesus é um espírito.
É interessante que para a gente compreender com mais precisão esse texto, a gente precisa conhecer os termos no grego aqui que o apóstolo João usa. Observe de novo o versículo 1. Diz assim: o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. O que temos visto com os olhos e o que contemplamos. Irmãos, ver é a mesma coisa que contemplar? Ver é a mesma coisa que contemplar? Não. No grego, essa palavra contemplar quer dizer alguém que parou, olhou, examinou, averiguou, percebeu com clareza, não é? Não é, usando o exemplo, é como que se você estivesse passando num veículo e viu alguém na calçada e disse: rapaz, eu acho que eu vi fulano ali. Ah, é? Como é que foi? Não, passando, olhei pela janela e vi, parecia com ele. Eu vi. Essa palavra contemplar, não, eu realmente desci, fui lá, falei com ele, apertei a mão dele, passei a mão no cabelo dele, era ele, eu vi ele. É isso que João está dizendo. João está dizendo: nós contemplamos o Mestre, nós vimos a sua glória, eu estava com ele no Monte da Transfiguração, eu percebi a glória que é estar do lado dele, eu contemplei, eu estava no barco quando ele acalmou a tempestade, eu estava no barco quando ele veio andando por sobre o mar, eu estava no barco quando ele mandou Pedro lançar a rede para o outro lado, depois de uma noite inteira pescando, não tinha pego um peixe. Eu estava com ele quando ele, na entrada da cidade de Naim, tocou no caixão de um jovem morto, e esse jovem ressuscitou. Eu contemplei Jesus. E isso é muito importante, porque esse é o mistério da igreja, no sentido do apostolado. Quem é apóstolo de Jesus? Hoje você ouve aí as pessoas se auto-intitulando apóstolos. Você ouve as pessoas se auto-intitulando apóstolos e apóstolas. E a gente observa aqui que o diferencial de João é que os apóstolos são aqueles que tiveram contato visual direto com Cristo. Aqueles que contemplaram a Cristo. E na história da igreja, observe que na história da igreja, nem a igreja católica ousou se auto-intitularem de apóstolos, como um título eclesiástico. E essa heresia surgiu dentro das igrejas evangélicas, que se dizem protestantes, que passaram a se autonominar apóstolos. Não existe apóstolo mais. Os únicos apóstolos foram aqueles lá do Antigo Testamento, lá do Novo Testamento, na igreja primitiva. O apostolado morreu com o apóstolo João, segundo a tradição, o último apóstolo vivo. Morreu com ele. Por quê? Porque o que evidenciava o apostolado era esses atributos. Foi chamado por Jesus, viu Jesus, contemplou Jesus. Os outros apóstolos, que se auto-intitulou apóstolos, não possuem nenhum desses atributos. Então João está dizendo: Jesus é Deus, eu vi, eu contemplei seus milagres. Continua a leitura, irmãos. Versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais o quê? Comunhão conosco. Esse trecho é o segundo objeto da vida pastoral. O primeiro objeto da vida pastoral é fazer com que as pessoas conheçam a Jesus como sendo Deus, como Ele é, o Verbo de Deus encarnado. Essa é a mensagem do pastor. E a segunda mensagem do pastor é que, através do mistério do corpo de Cristo, todos aqueles que creem na mensagem dos apóstolos possam viver em comunhão. Possam viver em comunhão. É isso que ele está dizendo.
Para quê? Nós temos visto e ouvido, e nós estamos anunciando também a vós outros. Com qual finalidade? Com qual motivo? Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. O que João está dizendo? Eu comi com o Verbo, eu contemplei o Verbo, eu dormi com o Verbo, eu estive com o Verbo em todos os momentos do seu ministério. Eu estava lá quando ele foi crucificado. Eu estava com ele antes dele ser preso, na última ceia, quando ele instituiu o sacramento da Santa Ceia, eu estava lá, ele lavou os meus pés. Eu inclinei a minha cabeça em seus ombros. Eu tinha o quê? Comunhão com o Verbo. E é por isso que eu ensino vocês, João está dizendo, para que vocês também tenham essa mesma comunhão que eu tive com o Verbo, vós também tenhais esta comunhão. A comunhão com Cristo, através da oração, através da sua palavra, através da Eucaristia, através do corpo e do sangue do Cordeiro, através da dimensão espiritual que há na igreja, no corpo invisível e universal de Cristo. É isso que João está dizendo. Compreender que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e que Ele é desde o princípio. Compreender que os apóstolos estiveram com Ele em comunhão e transmitiram para nós os ensinamentos dEle e que o propósito dessa transmissão é também a comunhão. E então eu posso chegar ao final daquilo que o apóstolo daquilo que o apóstolo João aponta aqui como propósito de seu ministério, e o propósito dele estar trazendo essa palavra àquela igreja e que atravessa os séculos essa carta e chega até nós hoje. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4, ele diz o quê? E estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ministério pastoral, o ministério de João, João que era filho do trovão, João que era sangue no olho, terminou o seu ministério sendo conhecido como o apóstolo do amor. Ele era testemunha viva do poder de Deus, do poder do Verbo na sua vida e do que a comunhão produziu no seu caráter. E que ele explica da seguinte forma, que quem tem o Verbo e quem vive nessa atmosfera da coinonia do Verbo, possui dentro de si uma alegria plena, uma alegria completa, uma satisfação completa. Irmãos, isso é muito forte, porque nós temos a tendência à insatisfação. O nosso emprego não está legal, os nossos filhos não são tão obedientes como deveriam, o nosso marido, a nossa esposa não é tão bom como eu imaginava que ele seria, a minha profissão não é tão legal como eu desejava, a minha igreja, o povo não são tão bacana como deveria ser, o meu pastor não prega tão bem como deveria pregar. Nós temos uma tendência à insatisfação. Sabe por quê? Porque a gente sempre vai buscar satisfação naquilo que jamais poderá nos satisfazer. Os crentes aqui desse tempo estavam buscando satisfação carnal, e nós vamos ver nessa caminhada aqui, a análise das epístolas, eles estavam buscando satisfação no prazer sexual, porque uma das ideias do gnosticismo era que o corpo era mau, e que o corpo aprisionava o espírito, e que o espírito, para ser liberado, você tinha que fazer do corpo, algumas linhas de pensamento, um flagelo e entregar as paixões carnais, até ele se autodestruir. E as pessoas buscavam prazer nisso, e João está dizendo,
Não há alegria plena, completa, repleta, fora do Verbo que produz a verdadeira comunhão entre Ele e seus filhos. É muito forte isso. E a gente insiste em buscar alegria naquilo que não satisfaz. E que eu e você não venhamos nos esquecer de que só em Cristo, só através dessa comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho, é que nós podemos alcançar a alegria completa. Então eu quero ficar por aqui nessa noite, com essa introdução a esse livro, nesses 4 versículos, que nos apresentam mais uma vez, Jesus Cristo como Verbo de Deus, como a palavra que se encarnou e se tornou o homem, e foi visto e tocado, e foi contemplado, como aquele que veio por quem nós podemos adquirir comunhão. Comunhão com o Pai, e comunhão com o Filho, e comunhão com o corpo. E João vai falar sobre essa comunhão. Ele vai falar mais à frente, se você diz que ama Deus e não ama seu irmão, você é um mentiroso. Ele vai pautar todos esses ensinamentos em cima desses 3 pilares: a alegria perfeita, o Verbo que se encarnou e a comunhão através desse Verbo que se encarnou. Irmãos, a palavra de Deus, o próprio João escreveu que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que crê em Jesus tornou-se filho de Deus. E o filho de Deus é aquele que tem comunhão, é aquele que reconhece Cristo como Senhor, como Verbo de Deus, é aquele que tem comunhão, é aquele que se põe a se satisfazer, a possuir a alegria plena, não em coisas e não em pessoas humanas, mas somente em Deus, no Verbo encarnado e na comunhão que há nessa atmosfera de fé que existe entre os filhos de Deus. Amém? Curve sua face, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pela história, por tudo que envolve o Seu livro santo. Obrigado pelos Teus filhos que aqui estão, servos do Senhor, que creem profundamente na Sua palavra, que, embora nós não tenhamos visto, mas nós cremos, e a Tua palavra diz que nós somos mais bem-aventurados do que aqueles que viram, porque nós não vimos e cremos. Então, ó Deus, nós Te louvamos, porque através da Sua palavra nós conseguimos ter uma noção suficiente para crermos e vivermos para a glória do Senhor. Vivermos através dessa comunhão, vivermos em nós com essa alegria real, verdadeira, única e imutável, que é no Pai e no Filho, vivermos unidos em comunhão. Te louvo, ó Deus, por isso. Te louvo, e que o Senhor possa ser revelado àqueles que ainda não Te conhecem. Que o Verbo eterno possa se revelar àqueles que ainda não o possuem, não os têm. Que a sua vida, a vida abundante, a vida eterna, possa fazer parte do coração daqueles que não a possuem. E que eles possam também ter essa certeza em seus corações da sua palavra, da verdade do Senhor e do poder que há nessa palavra. Te louvo, te bendigo, em nome de Jesus. Amém.